Olá, como vão todos? Eu espero que muito bem. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos do livro de férias, o livro Nosso Lar, rogando ao Pai, com bastante humildade, que nos abasteça de bom entendimento no estudo de agora, para que se faça assim acréscimo em nosso conhecimento. E vamos contando sempre com a presença excelsa de Jesus, através dos mentores espirituais deste trabalho, que tanto tem nos ajudado, estão sempre conosco. Eu trago a vocês então a síntese dos capítulos 37 e 38, para que vocês possam refletir a respeito e tirarem suas devidas conclusões. Digo isso porque o aprendizado, todos nós sabemos que ele é único, no sentido que cada um de vocês irá absorver o que mais toca o seu entendimento, o que mais toca o seu coração. E o capítulo 37, ele vem falar do fator tempo, que nos esquecemos por vezes que o tempo ele é contabilizado por Deus e não pelo mundo, como nós sempre pensamos. E vai falar também nesse capítulo da palestra-aula da ministra Veneranda, onde ela aborda o tema pensamento, afirmando que é o pensamento a base das relações espirituais dos seres entre si. É a base. É também da importância do cumprimento das leis universais. Já o capítulo 38 vai falar sobre o casamento na Terra, que pode ser a nível espiritual, a união de almas afins, ou pode ser por base fraternal. Existem alguns que são por interesses, financeiros. Bem, apenas o capítulo 37 tem por título a preleção da ministra. Entenda-se como se fosse uma aula. André demonstra grande interesse por essa conferência da ministra Veneranda. Aí então ele vai e busca a permissão de Tobias, que explica a ele sobre as aulas que serão objetivadas somente aos estudantes do nosso lar. Tobias então vai assistir, já que será depois dos seus trabalhos, e essa aula irá se realizar após a oração vespertina. E enquanto ele está aguardando o início dessa aula, ele se põe a pensar, ele conjectura sobre o bônus hora e a compensação que é feita por Deus. Ele ficava se perguntando sobre a contagem do tempo de serviço. Bem, isso era a tarefa dos administradores. Por certo que era assim. Porém, quanto ao valor essencial do aproveitamento justo desse tempo do trabalho, era contabilizado por forças divinas, que iriam determinar a exatidão do processo. Imagino eu que seria como que a intenção da pessoa, o objetivo que a pessoa tem, a boa vontade e ainda com que humor estamos realizando as nossas tarefas. Se nós estamos fazendo isso com raiva, com desprezo, com ódio muitas vezes, ou se estamos trabalhando com amor, com alegria, com gratidão. Olha, isso tudo será contabilizado pelas devidas forças. Bem, agora que estamos sabendo dessa contabilidade divina, vamos aprimorar melhor na intenção e na realização dos nossos afazeres. Vamos refletir sobre esse assunto para que possamos receber não só o nosso salário na terra, o nosso din-din, mas o bônus hora, empregando dedicação espiritual com a energia do amor ao trabalho, em qualquer dos dois planos, seja no plano espiritual, no plano terrestre. Cada filho deverá acertar contas com o pai, conforme o emprego que está fazendo das horas de trabalho, como está utilizando esse tempo que é oferecido por Deus. Em plena natureza, lá no grande salão, com a preleção da ministra, mas que lugar mais lindo, gente!
aquele recinto verde, aqueles enormes bancos de relva. E foi nesses bancos de relva que Narcisa e André se sentaram. Lá no meio dos candelabros e flores, havia mais de 1000 pessoas. Porém, observava-se apenas 20 pessoas que estavam em local de destaque. E Narcisa então explica que esses 20 são os espíritos da colônia André Luiz, nosso lar, que estão mais adiantados dentro da matéria que será falada nessa preleção. E eles então poderão interagir, fazendo perguntas para a ministra. Essa medida de ter só essas 20 pessoas foi tomada pelo governador, para que só houvessem perguntas pertinentes ao tema da aula. Para não haver assim perda inútil de tempo, perguntas de vários temas, porque eram muitas pessoas no grande salão. Era preciso essa medida e a ministrante e os alunos, os selecionados, cada um no seu lugar e os assistidos, cada qual no seu ponto de vista. Caso contrário, já pensaram, poderia virar uma tremenda de uma bagunça. Bem, assim que a ministra penetrou o grande salão, todos se extasiaram. Ela trazia o semblante sereno e nobre. Era uma senhora de meia idade. André a julgara pelo nome, venerando e imaginando que era uma mulher idosa. Enganara-se a si mesma e, cumprimentando a todos com muita bondade, ela expõe o tema da noite: pensamento. Dizendo que o pensamento é a linguagem universal, fazendo analogia ao planeta Terra, e muitos irmãos se surpreenderam com essa verdade. E foram então mais orientados que a criação mental é quase tudo em nossa vida. A ministra refere-se à Terra em velhos ciclos de antagonismo vibratório. Pede para que se fixe no entendimento de cada um de nós, de forma definitiva, que o pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si. Essa é a base. Muito embora nunca será certo admitir que o poder do pensamento, por exemplo, venha a libertar o homem de sua condição inferior e sua submissão às leis universais. O pensamento, diz ela, é como água que, após elevar-se até as alturas, ela volta purificada. O pensamento é força viva, é a atmosfera criadora que envolve o Pai, os filhos, a causa e os efeitos neste lar universal. Pelo pensamento ainda se transformam homens em anjos ou em demônios. E a ministra prossegue: aqui em nosso lar temos uma cidade espiritual de transição, para que alguns poucos se preparem para a ascensão, uma nova reencarnação. E da mesma forma que Jesus costumava fazer, a ministra veneranda vai finalizando aquela reunião, sem muito alarde, com poucas palavras, e termina. Bem, entramos no capítulo 38, que intitula-se O Caso de Tobias. André é convidado a jantar em casa de Tobias. Lá ele conhece a esposa Hilda e também Luciana. Era uma casa linda, bem ajardinada e perfumada. No momento da refeição, Tobias lembra às duas senhoras que André é novato no ministério e que ele desconhece totalmente o seu caso familiar. Que Tobias foi casado 2 vezes e ele vai apontando as duas senhoras. Num gesto de muito bom humor, André fica perplexo e pergunta: como? Como assim? E Tobias está tranquilo? E diz André: os laços da alma prosseguem através do infinito. O verdadeiro casamento é o de almas e essa união ninguém quebranta. Tobias e Hilda casaram-se ainda quando eram muito jovens. Eles tinham afinidades espirituais e eram 2 almas que se amavam verdadeiramente. Porém, a morte estava enciumada dessa aventura dos dois
e levou Hilda embora, bem na ocasião do nascimento do segundo filhinho. Deus do céu, foi um tormento indescritível por conta da grande revolta de Hilda. Não aceitava ter ido embora assim, de repente, tão jovem, e acabou sendo recolhida e levada ao umbral, pois que ela continuava dessa forma, ainda agarrada, jungida ao marido e ao casal de filhos. Ela estava surda, ela não ouvia os esclarecimentos dos amigos espirituais, ela estava fora de si, por vezes muito a miúde. Ela acabava reconhecendo que o esposo precisava reorganizar a vida e que os pequeninos precisavam de assistência materna, mas ela estava tão perdida. Ela estava presa em si mesma. Bem, contrariando os caprichos de Hilda, decorrido 1 ano de sua morte, Tobias esposa Luciana. Hilda se revolta. Ela assemelhava-se a uma loba ferida e que por ignorância chegava muitas vezes a lutar com Luciana a fim de aniquilá-la. E foi aí, por conta desses desmandos de Hilda, que Jesus concede a Hilda a visita de sua avó materna, que com muita paciência, com muito carinho, vai criando um clima propício, pouco a pouco, vagarosamente, fazendo-a compreender o porquê dos acontecimentos. E ela diz: minha neta querida, Hilda, você é uma alma consciente de que Deus existe e que por amor, puro amor, Ele enviou Luciana para cuidar dos seus filhinhos. Ela é como uma jardineira lá do seu jardim. Ela assumiu seu lugar de forma provisória. No campo das lutas é ela que está agora. E veja só como você agradece, Hilda. Hilda, Hilda, oh minha neta. Eu vejo que você não aprendeu as lições de Jesus. E Hilda, então, muito emocionada, em lágrimas, cai em si. Abraça a velhinha santa e energeticamente toma uma decisão de abandonar o antigo ambiente doméstico e segue em companhia da avó e dos amigos espirituais, claro, que a levam a ser atendida em nosso lar. Luciana, a segunda esposa de Tobias, tem com ele mais uma filha. E enquanto Hilda estuda em nosso lar, nos ministérios, para a melhoria moral, no sentido de ajudar, e assim permite que a nova família de Tobias passe também a lhe pertencer, porém pelos laços da espiritualidade. Depois do desencarne, Tobias e Luciana vieram se unir a Hilda em nosso lar. Veja só, que bacana. Isso acontece sempre. O segundo casamento foi construído na base da fraternidade legítima. Acrescenta Tobias que vem o que muitas histórias dessas acontecem no mundo. São por combinação vibratória ou por afinidade máxima. No meu caso com Luciana, foi uma união fraternal. Hilda, nesse momento, conta que Luciana já está em noivado espiritual, que o seu verdadeiro companheiro, seu amor de lutas, já se encontra na Terra e que no próximo ano Luciana retorna ao círculo carnal. E esse momento feliz, ela ainda conta que se dará em São Paulo, no Brasil. Nesse instante, Tobias é chamado às pressas para atender um caso lá nas câmaras de retificação. Ô lugarzinho apertado. E dessa vez, desta forma, nós vamos assim dando por encerrado o estudo destes capítulos. E eu deixarei aqui 2 perguntas, que na semana que entra eu vou enviar as respostas. Não deixem de responder em seus cadernos. Vocês estão estudando? Estão respondendo direitinho? Espero que sim. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, meus queridos alunos. Paz e luz no coração de vocês e até a próxima. Namastê. Fiquem com Deus.